Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui hoje para mais uma aula de língua portuguesa. Para quem não me conhece ainda, eu sou a professora Paula. E para que a gente inicie a nossa aula, eu peço para que vocês separem alguns materiais. Um caderno ou folhas para anotações, lápis, borracha, caneta, apontador. E quem tiver em casa, separa um dicionário também. Muito bem, já organizaram o material? Então, agora eu peço para que vocês anotem a data de hoje e o número da aula. Isso é bem importante para a sua organização. Anotou certinho a data e o número da aula? Então, vamos dar sequência relembrando o que nós vimos na aula anterior. Na aula anterior, nós vimos um pouquinho sobre o autor e também sobre a sua obra. Fizemos a releitura do texto Um Problema Difícil e trabalhamos com alguns exercícios sobre compreensão de texto e também sobre alguns aspectos linguísticos do texto. Para hoje, nós vamos continuar trabalhando ainda com esse conto, Um Problema Difícil, de Pedro Bandeira. E também vamos explorar os elementos da narrativa. Mas antes da gente começar a trabalhar em cima do texto, eu quero trazer para vocês mais algumas curiosidades sobre o nosso autor, o Pedro Bandeira. O Pedro Bandeira trabalhou como ator, diretor, cenógrafo e jornalista. Então, nem sempre ele foi autor. Antes disso, ele teve outras funções. A partir de 1983, passou a se dedicar inteiramente à literatura. Somente então, a partir deste ano, de 1983, que foi o ano em que ele lançou o seu primeiro livro, é que ele deixou as outras funções e passou a se dedicar somente a escrever. Sua obra é composta por contos, poemas e narrativas de diversos gêneros. Então olhem que bacana, pessoal. Ele não escreve só contos, como esse que nós estamos lendo. Ele também escreve outros tipos de textos, poemas e outros gêneros narrativos. Certo. Agora, lembram que eu deixei para vocês lá no finalzinho da nossa última aula, para que vocês pensassem um pouquinho a respeito dos elementos da narrativa?
Quem não lembrasse, desse uma pesquisada. E daí? Pesquisaram, lembraram um pouquinho sobre os elementos da narrativa, que eu tenho certeza que vocês já trabalharam em alguma das aulas de língua portuguesa de vocês. Caso não tenham lembrado, eu vou relembrar com vocês agora quais são esses elementos que estão presentes em todo o texto narrativo, não somente nos contos, mas também nos romances, nas crônicas, nas fábulas. Todo texto que é narrativo, que conta uma história, ele apresenta esses elementos. Vamos lembrar então quais são eles. O espaço, que é o lugar onde a narrativa acontece. O enredo, o narrador, que é a voz que conta a história para nós. O tempo e também os personagens, porque não existe narrativa sem personagem, não é verdade? Então, nós vamos explorar agora todos esses elementos dentro do texto do Pedro Bandeira, Um Problema Difícil. Vamos começar? Questão número 1. No início do texto, temos a apresentação do nosso personagem principal. A respeito disso, podemos afirmar que Chechel e sua turma são os protagonistas, os personagens principais da narrativa. Chamamos o personagem principal de protagonista, que nesse caso é o Chechel. O pai de Chechel é o personagem principal da narrativa, pois a partir dele é que o problema foi passado para as autoridades. Então, qual dessas questões estão corretas a respeito do personagem principal? Eu peço que você observe bem, leia com atenção e logo a gente volta com a resposta. Então, pessoal, qual é a resposta que vocês marcaram? Vamos ver qual é a correta? A letra B. Chamamos o personagem principal de protagonista e o nosso protagonista é o Chechel. E ele é apresentado para nós lá no início do texto.
Era um problema dos grandes. A turminha reuniu-se para discuti-lo e Chechel voltou para casa preocupado. Então, logo no início do texto, nós já temos a apresentação do nosso protagonista, do nosso personagem principal. Questão número 2. Vamos relembrar de todos os personagens que aparecem no texto? Para isso, preencha a sequência em que eles aparecem conforme um foi pedindo ajuda para o outro. Agora você vai ter que usar um pouquinho da sua memória, relembrar a história e lembrar quem foi pedindo ajuda para quem para preencher esta sequência. Muito bem, agora eu quero ver se vocês estão bons de memória. Então, o nosso primeiro personagem, quem foi o primeiro que apareceu? Foi o Chechel. Na sequência, o Chechel pediu ajuda para quem? Você lembra? Para o pai. Então, na sequência, aparece o pai do Chechel, que pede ajuda para o guarda. O guarda, então, não conseguindo resolver o problema, foi e pediu ajuda para o delegado, que também não conseguindo resolver, seguiu pedindo para o vereador, que foi até o prefeito, que falou com o deputado estadual, que logo também falou com o deputado federal. Este, então, pediu ajuda ao ministro e finalizou presidente. Muito bem. Relembramos, então, todos os personagens que apareceram na narrativa. Agora eu quero lembrar com vocês os tipos de personagens que nós encontramos em uma narrativa. Já falamos do protagonista, que é aquele personagem principal, aonde a trama gira em torno dele, como um herói. Os heróis geralmente são os protagonistas das histórias. Nós temos também o antagonista, o personagem que se contrapõe ao protagonista.
Na história que eu tenho um herói, geralmente eu tenho também um vilão. O vilão, nesse caso, ele é o antagonista. Na história que nós estamos lendo, estamos trabalhando, nesse conto do Pedro Bandeira, eu não tenho um antagonista, né? Eu não tenho alguém que se oponha ao protagonista. Nem sempre vamos ter um antagonista dentro das narrativas. Em algumas sim, em outras não. Nós temos também os personagens secundários ou coadjuvantes. Esses personagens podem ou não fazer parte da trama central. Eles podem ou não ajudar no desenvolvimento da narrativa. Muito bem, vamos seguir então com a questão número 3. Nós temos mais um trecho do texto aqui, que eu vou pedir para que vocês leiam com atenção, para responder a seguinte questão. Nesse trecho do texto, também podemos identificar outro elemento da narrativa, o espaço, o lugar ou lugares onde a história acontece. Nesse momento da narrativa, que lugar é esse? Então, leia o trecho e localize onde que está acontecendo essa história nesse momento. Que lugar está acontecendo a história? Já voltamos. Eu vou ler o trecho com vocês, então. Era um problema dos grandes. A turminha reuniu-se para discuti-lo e Chechel voltou para casa preocupado. Por mais que pensasse, não atinava com uma solução. Afinal, o que poderia ele fazer para resolver aquilo? Era apenas um menino. Chechel decidiu falar com o pai e explicar direitinho o que estava acontecendo. O pai ouviu calado, muito sério, compreendendo a gravidade da questão. Depois que o garoto saiu da sala, o pai pensou um longo tempo. Era mesmo preciso enfrentar o problema. Então, pessoal, o lugar onde a narrativa se desenvolve nesse momento está aí, ó, na casa do Chechel, mais especificamente na sala, certo? Está marcadinho no trecho, então, aonde nós conseguimos localizar o espaço da narrativa, que nada mais é o lugar onde a história acontece. Vamos seguir?
A questão número 4 diz o seguinte: podemos afirmar que todo o enredo do conto se desenvolve no mesmo espaço? Explique. Eu quero que você leia esse trecho agora, reflita um pouquinho para responder essa questão. Será que toda a história aconteceu no mesmo lugar? Ou ela foi passando por lugares diferentes? Vamos lá para a resposta? Não! A narrativa não se desenvolve sempre no mesmo espaço, num único lugar, né? Pois em determinado momento, o guarda vai para a delegacia. Então, eu vou ler o trecho com vocês para a gente perceber esse momento em que a narrativa muda, né, de espaço. Procurou o guarda do quarteirão, um sujeito muito amigo, que já era conhecido de todos e costumava sempre dar uma paradinha para aceitar um cafezinho oferecido por algum dos moradores. O guarda ouviu com a maior das atenções, correu depois para a delegacia e expôs ao delegado tudo o que estava acontecendo. O delegado balançou a cabeça, concordando. Sim, alguma coisa precisava ser feita e logo. Então, olha só. No primeiro momento, os personagens estavam na casa, mais especificamente na sala do Chechel. Agora, nesse momento da narrativa, o personagem da questão, que seria o guarda, ele não está naquele mesmo espaço. Ele está em outro lugar. Então, a narrativa não se desenvolve em um único lugar, no mesmo espaço. Questão número 5. Analise os trechos abaixo e identifique em qual deles encontramos uma marcação temporal. O que isso quer dizer? Uma expressão ou uma palavra que indique a passagem do tempo na narrativa.
Então, eu quero que vocês leiam com muita atenção essas 3 questões. Encontre em uma delas uma expressão que marque o tempo da narrativa. E logo a gente volta com a resposta. Vamos fazer a leitura das 3 opções para a gente ver qual é a resposta correta? Letra A. O deputado estadual não era desses políticos que só se lembram dos problemas da comunidade na hora de pedir votos. Nós temos alguma marcação de tempo aqui? Não, não temos. Vamos ver a letra B. O governador, então, ligou para o deputado federal, que ficou muito satisfeito. Falou com o deputado estadual, que, na mesma hora, contou tudo para o prefeito. Olha só a questão B, que é a resposta correta. A expressão na mesma hora. Essa é uma expressão que indica tempo, certo? Então, essa seria a resposta correta. A letra C diz lá, o prefeito mandou chamar o vereador e mostrou-lhe que a solução já tinha sido encontrada. Também não temos nenhuma marcação de tempo nesta opção. Vamos relembrar agora, então, o tempo da narrativa. O tempo nada mais é do que a duração das ações da narrativa. Nós temos 2 tipos de tempo. O tempo cronológico, que é quando se trata de acontecimentos marcados pelas horas, dias, anos. E o tempo cronológico, ele também pode ser linear, quando os fatos se apresentam numa sequência, certo? Na sequência em que eles vão acontecendo. E temos também o tempo não linear, que é quando a gente tem, no meio da narrativa, um flashback, que é, por exemplo, algum momento em que se relembra de algo que aconteceu no passado, certo? E também tem algumas narrativas que apresentam o tempo psicológico.
Este se refere às lembranças e vivências dos personagens. É um tempo que não é mensurado, nós não conseguimos medir esse tempo. Às vezes, uma personagem está relatando algo que aconteceu em 1 minuto, mas para ela aquilo foi uma eternidade. É um tempo não mensurável. Certo, pessoal? Vamos continuar então com outras questões. A questão 6. O foco narrativo do texto está em terceira pessoa. Assim, é correto afirmar que o narrador do conto é um dos personagens da história? Não faz parte dos acontecimentos do enredo, mas interfere na narrativa? Conhece os fatos, mas não faz parte da história? Agora eu quero que você relembre, observe a questão do narrador para responder essa questão. Vamos ver então? Se eu tenho um narrador em terceira pessoa, então é correto afirmar que o narrador do conto conhece os fatos, mas ele não faz parte da história. Agora eu quero falar com vocês, então, um pouquinho sobre o narrador. Quais são os tipos de narrador que nós podemos encontrar nas narrativas? Eu tenho um narrador chamado de narrador personagem. É aquele que participa da história. E quando isso acontece, quando eu tenho esse tipo de narrador, o texto ele vai estar escrito em primeira pessoa. Eu tenho também um narrador chamado observador. Ele não participa da história, conhece os fatos e limita-se a contá-los. Nesse caso, o texto é escrito em terceira pessoa. Nós também temos um narrador chamado narrador onisciente. Esse narrador ele não participa da história, porém, sua compreensão vai além dos acontecimentos. Ele sabe até mesmo o que os personagens pensam e sentem. Lembraram, gente, desses narradores? Eu acredito que sim.
porque com certeza vocês também já viram esses narradores em várias das histórias que leram. A questão 7. Qual dos trechos abaixo confirma que o narrador do conto é observador? Letra A. Era um problema dos grandes. Afinal, o que poderia ele fazer para resolver aquilo? Ora, papai, a gente já resolveu há muito tempo. Observe bem essas 3 opções e logo a gente vê qual é a resposta. Então, pessoal, descobriram qual é a resposta? Qual desse trecho você consegue identificar um narrador de terceira pessoa? A letra B. Afinal, o que poderia ele fazer para resolver aquilo? Nesta opção, eu tenho a presença do pronome ele, que é um pronome pessoal de terceira pessoa. Agora, pessoal, vocês vão me perguntar, e o enredo, professora? Nós já vimos os personagens, o espaço, o tempo, o narrador. Faltou, então, o enredo, que é o último dos elementos da narrativa. O enredo nada mais é que as ações, os acontecimentos da narrativa. Dando sequência à nossa aula, então, eu quero trazer para vocês os tipos de contos. O conto que nós estamos trabalhando, ele tem um tipo específico, mas não existe só esse tipo de conto, existem vários, como os contos populares, os contos realistas, os contos fantásticos, temos também os contos de terror, os contos de fadas, entre tantos outros tipos de contos. Eu quero trazer para vocês também um pouquinho sobre cada um deles, algumas características desses tipos de contos. Os contos populares, por exemplo, ele é de tradição oral, geralmente ele é passado de geração em geração, faz parte da cultura popular e o autor desses contos são desconhecidos. Já os contos de fadas, ele traz um pouco de magia. Nós temos sempre
presente nessas narrativas princesas, príncipes, reis, bruxas, duendes, né? Normalmente eles vão começar com "era uma vez" e apresentar para nós sempre um final feliz. Já os contos fantásticos, ele traz para a gente o absurdo, né? Ele traz a união da realidade com a fantasia, com o sonho. Os contos realistas, ele traz para nós fatos comuns, fatos que se aproximam da nossa realidade. Nós temos também a identificação do leitor com os acontecimentos do cotidiano. Então, nós, leitores, nos identificamos com as coisas que acontecem nesses contos, porque fazem parte da nossa realidade, do nosso cotidiano. Já os contos de terror traz o sobrenatural. A gente vai ter como personagens nesses contos vampiros, lobisomens, fantasmas. Também encontramos muito mistério e suspense. Além do que, essas histórias geralmente nos deixam com muito medo. Agora, eu quero que vocês respondam a última questão da nossa aula. Em qual das categorias vistas podemos incluir o conto Um Problema Difícil? Será que esse conto que nós lemos é um conto popular, um conto fantástico ou um conto realista? Um minutinho para vocês. Então, pessoal, o conto Um Problema Difícil, do Pedro Bandeira, é um conto popular, um conto fantástico ou um conto realista? Vamos ver a resposta? É um conto realista. É um conto que se aproxima mais com a nossa realidade. Os fatos, as coisas que acontecem no decorrer da narrativa são mais próximas do que realmente é a nossa vida. Diferente do conto popular, do conto fantástico, que traz o absurdo. Então, esse conto se encaixa nessa categoria.
Eu agradeço, vamos terminar a aula por aqui hoje. Espero que vocês tenham gostado. Cuidem-se e até a próxima!